Bom dia, pessoal. Na aula passada, a gente revisou, né, as translações e também apresentamos a fórmula e deduzimos a fórmula da rotação do sistema de coordenadas como uma maneira de simplificar as equações das cônicas para a gente conseguir fazer uma identificação da cônica, né? Então, para cada cônica que você tem, dada por uma equação de grau 2, a gente quer fazer uma mudança de coordenadas, pode ser uma translação ou uma rotação, de maneira a deixar a equação de uma forma reduzida e aí conseguir identificar a cônica, né? E aí, na aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nessa videoaula de hoje, nós vamos fazer exemplos, né? Vamos ver alguns exemplos de como você usa essa técnica para a técnica da mudança de coordenadas, tanto por translação quanto por rotação, para a gente deixar a equação da cônica numa forma reduzida e conseguir identificar essa cônica, né? Então, a gente vai fazer exemplos na aula de hoje. Vamos só revisar aqui, ó, o que a gente já tinha visto, né? Tá? Então, a gente tinha explicado como deduzir essa fórmula da rotação que está aqui, né? Aqui aparecia a matriz que deixa as coordenadas x' e y' em função das coordenadas x e y. Depois a gente comentou que você vai precisar inverter essa matriz para obter o xy em função de xy', isso foi comentado outra vez. E aí a gente fica com essa fórmula aqui, que é cosseno φ menos seno φ, cosseno φ, né, para relacionar as coordenadas, tá? Daí a gente viu o seguinte, dado uma cônica com essa equação aqui, ax² mais by² mais cxy, dx e y mais f igual a zero, o ângulo que você precisa rotacionar o teu sistema de coordenadas para conseguir eliminar o termo misto, né? Um dos momentos-chave, dos processos-chave para você obter essa forma reduzida e conseguir identificar qual é a cônica representada pela equação, é você eliminar o termo misto, né? E para eliminar o termo misto, você precisa usar esse ângulo de rotação aqui, tá? Tomar cuidado, pessoal, que para a gente, o C é o coeficiente do xy, tá? E o B é o coeficiente do y². Em alguns livros e alguns vídeos, os autores trocam, tá? Eles usam o B como sendo o coeficiente do xy e o C como sendo o coeficiente do y². Eu vou voltar nesse ponto no final dessa videoaula, porque isso pode causar confusão na hora dos exercícios. Tá? Então, a gente sabe que essa fórmula aqui é a fórmula que te dá o ângulo de rotação, ou seja, a tangente de 2φ, o ângulo φ é o ângulo que você quer rotacionar, tem que ser igual a CA menos B, né? Isso foi comentado na outra aula e a gente falou que a partir disso aqui a gente daria exemplos, né? Claro, se o C não é zero, se o C é zero, tá? Você não tem o termo misto, então você não vai precisar de rotação, tá? Porque a rotação serve exatamente para eliminar o termo misto. Então, se o termo misto já é zero, não tem por que rotacionar. Certo? Então, os casos que realmente vão interessar, os casos que a gente vai usar para calcular esse ângulo φ, são os casos em que o C não é zero. Tá? Quando o C não é zero, você pode considerar esse ângulo 2φ nesse intervalo aberto aqui, um intervalo aberto entre 0 e π. Tá? Você vai ter todos os valores possíveis da tangente nesse intervalo aberto, considerando que o valor zero não é assumido porque você tem o C diferente de zero. Certo? Então, se você está convencionando, né, que o 2φ está nesse intervalo de 0 até π, então é porque o φ ele está no intervalo de 0 a π/2, tá? Porque o 2φ tem que estar nesse intervalo. A grande vantagem dessa convenção, né, você convencionar que você está tomando o 2φ nesse intervalo, é que tanto seno quanto cosseno são positivos, porque você está no primeiro quadrante. Tá? Então, isso é uma coisa que vai ajudar muito a gente na hora de fazer os exercícios e fazer as contas, porque, por exemplo, se você tiver com uma relação que envolve seno ou cosseno ao quadrado, tá? Você pode tirar a raiz com tranquilidade, você pode simplificar, você pode eliminar termos, porque você sabe que tanto o seno quanto o cosseno, os dois são positivos, porque eles estão nesse intervalo aqui. Tá? Uma forma trigonométrica que é muito usada, né, na trigonometria e em vários exercícios, tanto de cálculo quanto de GA, é a fórmula do seno e cosseno da soma dos ângulos. Tá?
Aqui você tem uma matriz de rotação, né? Que é a matriz de rotação que a gente deduziu antes, tá? A matriz de rotação que estava aqui em cima, tá? Certo? Essa aqui é a inversa daquela de baixo, né? A matriz de rotação é essa aqui com o menos φ, né? Quando você pega as variáveis no novo sistema que você quer e deixa elas em relação ao sistema antigo. Você usa essa matriz de rotação que está aqui, com esse menos aqui em cima, né? Que é a inversa dessa daqui, que foi a matriz que a gente colocou aqui, tá? Então, com isso aqui, com essa forma, com essa igualdade aqui, você obtém aquela formulazinha da trigonometria do seno e cosseno da soma de dois ângulos, tá? Deixa eu criar um espacinho aqui para mim, para eu mostrar para vocês essa dedução. Vamos ver se eu consigo empurrar esse termo aqui um pouquinho para cima. E esse termo aqui também, para eu criar um espaço para mostrar para vocês como que deduz essa fórmula que está aqui, tá? Porque ela é muito útil e ela é uma aplicação da matriz de rotação também, tá? Então você tem uma situação em que você está usando a matriz de rotação, certo? Então isso que daqui eu vou usar depois, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo isso aqui. Isso aqui eu vou conversar com vocês depois, tá? Só aqui rapidinho, eu queria... Deixa eu só corrigir aqui esse termo, rapidinho. Aqui. Tá, então, ó, pessoal, vamos fazer aqui, ó, o eixo XY, tá, no plano, só para explicar como que essa matriz de rotação, você pode deduzir ela. Tá? Aí aqui eu coloco um vetor unitário, tá? Um vetor de comprimento 1, certo? O comprimento dele é 1, e aqui eu coloco o ângulo como sendo cosseno θ, seno θ, tá? Que é esse vetor que está aqui, certo? Esse vetor aqui, cosseno θ, seno θ. Aí você aplica uma rotação nele, certo? Roda esse vetor por um ângulo φ. Tá? Ele vai continuar sendo um vetor unitário. Deixa eu melhorar meu desenho um pouco aqui. Ele vai continuar sendo um vetor unitário aqui, mas ele foi obtido a partir daquele vetor original através de uma rotação. Tá? O desenho às vezes não fica tão perfeito, mas acho que dá para entender. Então você aplicou uma rotação de um ângulo φ nesse teu vetor original. Tá? Se você lembrar das coordenadas polares, então quer dizer que esse novo vetor vai ser um vetor unitário que vai ter como coordenadas exatamente o cosseno de θ mais φ, porque eu acrescentei o ângulo φ, seno de θ mais φ. Tá? E vai ser esse novo vetor aqui. Vai ter essas coordenadas, cosseno θ mais φ, seno θ mais φ. Que foi exatamente o vetor que eu coloquei aqui, ó. Tá? Então, o meu vetor original está aqui, cosseno θ, seno θ. Eu faço uma rotação de φ, obtenho um novo vetor, cosseno θ mais φ, seno θ mais φ. Por que aqui tem θ mais φ e aqui tem θ mais φ? Porque eu acrescentei esse φ no ângulo, tá? E estou usando a descrição desse vetor em coordenadas polares, certo? Então, aqui eu obtenho cosseno θ mais φ, seno θ mais φ. Agora, como eu fiz uma rotação nesse vetor, a matriz de rotação está essa, porque a gente já calculou a matriz de rotação, tá? Se você multiplicar as matrizes aqui, fizer a continha, né, linha com coluna e linha com coluna, o que você vai obter é exatamente a fórmula do seno e cosseno da soma dos ângulos, tá? Então, essa é uma das utilidades da matriz de rotação, que a gente está estudando agora, né? Aqui embaixo tem algumas fórmulas que vão ser úteis depois, quando você for calcular aquele ângulo que está aqui, né? Você vai precisar calcular esse ângulo 2φ aqui para conseguir achar qual vai ser a matriz de rotação que você vai ter que aplicar para fazer a tua mudança de coordenadas, tá? A gente já vai... Eu já vou voltar nesse ponto aqui, certo?
Então, essa discussão que eu fiz aqui sobre o seno e cosseno da soma dos ângulos foi só para mostrar para vocês como a matriz de rotação pode ser útil na trigonometria também, tá? Então, vamos para um exemplo, nosso primeiro exemplo dessa aula, que é esse aqui, ó. Eu quero classificar todas as cônicas dadas por esse tipo de equação, ou seja, eu restringi bastante o meu tipo da equação, né? Eu disse que o coeficiente do y ao quadrado é o mesmo do x ao quadrado, ou seja, claro que isso aqui não é todo tipo de cônica, né? São um tipo bem específico de cônica, e eu deixei o coeficiente do xy livre, né? Pode ser qualquer coeficiente aqui no xy, c, né? Mas do x ao quadrado e o y ao quadrado tem que ser o mesmo coeficiente. O termo constante é menos 1, né, que eu coloquei 1 aqui do lado, né? Eu teria menos 1 aqui que passaria somando, ficaria 1. Tá? Então eu igualei essa equação a 1 e eu não tenho termos lineares nessa equação. Ok? Então, como você tem aqui no x quadrado e no y quadrado o mesmo valor, lá naquele denominador ali, ele vai anular, né? No ângulo. Vamos achar o ângulo aqui, só um pouquinho. Aqui, né? Esse ângulo aqui, né? Esse denominador aqui, ele vai se anular, tá? Então, esse 2φ teria que ser 90 graus, porque isso aqui vai dar infinito, né? Então, o 2φ teria que ser 90 graus, portanto, φ igual a 45, tá? Isso já tinha sido explicado na aula anterior. Isso significa que esse ângulo θ é 45 graus, tá? Então, para esse tipo de equação aqui, tá? Foi mais ou menos fácil achar o ângulo θ, porque caiu num caso de um arco notável, que é 45 graus. Depois a gente vai ver nos exemplos como que a gente pode proceder quando o ângulo que aparecer aqui não for notável. Tá? Aí você calcula a matriz de rotação, então tanto seno quanto cosseno é raiz de 2 sobre 2. Tá? Essa aqui é a transformação da matriz de rotação, tá? Exatamente a transformação que está aqui, certo? Aqui embaixo. Né? Ela é essa transformação aqui, né? Espera aí. Então, aquela transformação que nós estamos fazendo ali é exatamente essa aqui, onde o φ vale 45 graus, que está aqui, né? O φ vale 45 graus e, portanto, tanto seno quanto cosseno são raiz de 2 sobre 2, tá? Por isso que a fórmula da mudança de coordenadas fica assim, ok? Como a gente vai ter que fazer bastante conta, então eu escolhi escrever o x' e y' como sendo u e v, né? Porque se eu for escrever aqui embaixo nessa conta, em toda etapa, x', y', x', y', x', y', ia ficar muito complicado de escrever e para vocês também, né? Então é melhor de trabalhar usando u e v, tá? Mas são apenas letras, né? X' é a nova coordenada no novo eixo de coordenadas, que a gente pode denotar por x' ou por u, é apenas uma letra que denota a nova coordenada, e v é a segunda coordenada do outro eixo do novo sistema de coordenadas, tá? Então, essa aqui é a mudança, tá? Agora, o que eu faço? Eu pego simplesmente essas novas coordenadas, ou seja, eu pego o x e o y que estão dados em função das novas coordenadas e substituo esse x e y na equação, tá? Quando você substitui ele na equação, você obtém essa equação que está aqui, tá? Que é simplesmente jogar esse xy nessa equação aqui de cima. Tá? Com algumas contas, não é tão direto, tá, pessoal? Mas com um pouquinho de simplificação aqui, você chega nessa equação aqui de baixo, tá? Então, você usa aqui produto notável aqui, tal, simplifica os termos, fica com essa equação aqui de baixo, tá? Aí depois, agrupando, né? Agrupando o ao quadrado e agrupando o v ao quadrado, a equação que você vai ter é essa aqui. Tá? Veja que, bom, você chegou numa equação interessante, né? Ela está na forma reduzida, porque ela só tem os termos u ao quadrado e v ao quadrado, não tem termo misto, não tem termo linear. Ela está se parecendo com a equação de uma elipse ou de uma hipérbole, né? Porque se um desses termos aqui for negativo, isso aqui vai dar uma hipérbole, tá?
Quando ambos os termos forem negativos, aí eu vou deixar para vocês pensarem o que vai acontecer com essa equação. Se tiverem dúvidas, pode falar comigo na sessão de dúvidas, no momento 5 para tirar dúvidas. E tem um caso interessante que é quando der zero, né? Pode dar zero esse termo ou pode dar zero esse termo. Mas antes de a gente discutir isso aí, pensem um pouco o que está acontecendo, né? Aconteceu uma coisa interessante aqui, ó. Foi dado para você uma cônica onde não foi especificado o valor dos coeficientes. O A é o coeficiente do x ao quadrado e também é o coeficiente do y ao quadrado, e aqui no xy o coeficiente é c. Certo? Aí foi perguntado para você, classifique essas cônicas, diga o que acontece, que curva vai ser essa para cada valor de A e C que for possível encontrar. Entendeu? E aí você resolveu o problema com uma mudança de coordenadas. Você fez uma rotação e a rotação chegou nesse formato aqui. E nesse formato você consegue analisar essa equação. Tá? Por exemplo, se tanto A mais B sobre 2 for positivo e A menos B sobre 2 for positivo, isso aqui vai dar ou uma circunferência, se eles forem iguais. Eu acho que igual nunca vai dar, né? A não ser que o B seja zero, né? O caso... Ah, perdão, pessoal, aqui é C, né? Eu carreguei algum erro de algum lugar. Então, deixa eu corrigir aqui. Esse aqui é C, né? Não é B. Vou voltar aqui também. Não dá para eu parar a gravação, corrigir o erro e depois voltar, porque é muito complicado fazer essas gravações. Então, eu tenho que realmente improvisar ao vivo e corrigir esses termos, porque senão teria um custo muito alto para eu refazer essa gravação. Mas é mais ou menos o que aconteceria numa aula presencial, né? Se a gente estivesse dando uma aula, eu poderia trocar uma letra. Tá? Então, ali onde eu tinha escrito B, na verdade é C, né? É esse C que está aqui, tá? Que eu corrigi aqui. Então, esse C que aparece aqui é o mesmo C daqui, certo? Então, no caso em que o C for zero, você teria uma circunferência, mas isso aí você não precisaria fazer uma mudança de coordenadas para descobrir isso, né? Porque afinal de contas você não teria o termo misto, não é necessário mudar a coordenada, porque não tem termo misto, não é necessário fazer rotação, e é óbvio que a equação que ficaria aqui já seria a equação de uma circunferência, né? Porque você não ia ter esse termo aqui, você fica com a x quadrado, a y quadrado igual a 1, passa esse a dividindo, então fica x quadrado mais y quadrado igual a 1 sobre a. Né? Então, o caso C igual a zero não é um caso interessante. Ok? Mas o que é interessante é que você pode analisar todas as possibilidades a partir daqui. Então, veja o que está fazendo. Você está classificando todas as possíveis cônicas representadas por essa equação, onde os coeficientes A e C estão livres aqui, e x quadrado igual a y quadrado, né, no coeficiente, né? São iguais. E a técnica que te permitiu fazer essa análise é a mudança de coordenadas, tá? Então, o que a gente fez? Vamos pegar essa equação aqui, vamos jogar no GeoGebra, vamos ver o que acontece, tá? Aí eu peguei e coloquei no GeoGebra aqui, tá? Aqui está a equação, certo? Se você ver bem aqui, ó, eu tenho um parâmetro 1, que é o parâmetro A, aqui, e aqui um parâmetro B, que é menos 4. Se você olhar lá na equação, desculpe pelo B aqui, né, pessoal? Esse B aqui é o mesmo erro de lá. Eu acho que eu não vou conseguir trocar agora, né? Então, aqui teria que ser C também, tá? Mas me desculpe por isso. Mas se você perceber, esse parâmetro B aqui é exatamente o mesmo que está aqui, tá? Então, eu joguei na equação esses parâmetros. Se eu modificar o parâmetro aqui, ele modifica lá na equação também, né? Aqui ficou 1/4 e aqui ficou 1/4, tá? Se eu modificar o B, ele modifica também. Tá? Vamos deixar aqui um valor pro A. Vamos colocar 1 primeiro. Deixa eu ver se eu consigo colocar no 1 aqui. Isso, tá? E agora vamos deixar o B rolar de menos 10 até 10. Vamos ver o que acontece com essa curva. Tá? Então, ele está lá passando por alterações na curva. E o GeoGebra está te mostrando, certo? Vamos esperar só mais um pouquinho. Ele continuar. Agora vai para menos, vai voltar para onde ele estava. Deixa eu avançar só um pouquinho aqui, né?
Então, você pode estudar e mostrar isso aqui no GeoGebra, tá? O que eu peço para vocês, pessoal, quando vocês usam o GeoGebra? Tá? Eu peço que vocês usem o GeoGebra como uma ferramenta que não substitua o trabalho de vocês, uma ferramenta que complemente o trabalho de vocês e que levante questões, né? Então, você pegou aquela equação do exercício e jogou aqui no GeoGebra, tá? Com os parâmetros livres aqui, né? O parâmetro A, tanto no x² quanto no y², e o parâmetro B aqui. E ele exibiu esse comportamento, tá? E você fez uma mudança de coordenadas para você deixar a equação num formato que você pode analisar, certo? Então, aqui, se os dois termos forem positivos, então isso aqui vai ser uma elipse. Vamos ver o que acontece. Então, eu coloquei o A sendo 1. Para que fique positivo os dois termos, o B tem que ser menor do que 2A, né? Então, eu vou jogar aqui, tentar fazer o B ficar menor do que 2A. E aí, nessa equação aqui, quando o B é menor do que 2A, tanto esse termo quanto esse fica positivo. E aí você vê que a equação te dá uma elipse, tá? Quem são essas retas que estão tracejadas aqui? Essa aqui é a reta x igual a y, essa aqui é a reta x igual a menos y, que é exatamente a reta que você obtém quando você aplica uma rotação de 45 graus no sistema original, no sistema cartesiano original. Por que 45 graus? Porque é exatamente o ângulo que você tem que rotacionar para você deixar a tua cônica na forma reduzida. Então, os eixos maiores, o eixo maior e o eixo menor da elipse vão estar exatamente em cima dessas retas que você obtém quando você rotaciona o sistema de coordenadas original por um ângulo de 45 graus, tá? Por que o eixo maior está na direção aqui, nessa direção do x menos y, x igual a menos y, e o menor está na direção da outra? Aí você vai ter que analisar nesses dois números aqui qual é o maior, né? Para você definir, né, a partir dessa equação dessa elipse, qual é o eixo maior e o eixo menor. Então, você vai ter que analisar essa equação para cada caso. Tá? Quando eu colocar o B negativo, aí o eixo maior vai mudar. Tá? Por quê? Porque o valor, a relação entre esses dois coeficientes aqui também vai se alterar. O coeficiente, esse coeficiente aqui, ele era maior quando o B ou o C, né, era positivo. Tá? E agora esse aqui fica maior quando o C fica negativo. Então, você muda quem é o eixo maior e o eixo menor. Tá? O que acontece no caso em que o C for exatamente igual a 2A? Quando o C for exatamente igual a 2A, esse termo aqui se anula, tá? E você fica com uma equação do tipo U ao quadrado igual a um termo constante. Tá? Mas como o U está ao quadrado, então a equação quer dizer que o U pode ser mais ou menos aquele valor. Tá? Só que uma equação U igual a mais ou menos alguma coisa são duas retas paralelas. Okay? Então vamos colocar aqui o B igual a 2A, ou seja, o B igual a 2. Vamos ver se eu consigo colocar aqui no ponto. Certinho ali, ó, o B igual a 2. Entendeu? Apareceu duas retas paralelas. Tá? Porque corresponde ao quê? Corresponde ao valor do U. Então esse eixo aqui é o eixo U, esse outro eixo aqui é o eixo V. Isso aqui corresponde ao valor que o U pode assumir. Ele pode assumir um valor positivo ou negativo, porque ele vai ser mais ou menos um certo valor que é dado por essa equação aqui, mais ou menos 1 sobre A mais C sobre 2. Tá? Então, são tudo coisas que você pode descobrir sobre a classificação de quem é aquela curva, ou seja, você dizer quem é a curva representada por essa equação, a partir dessa equação, que está aqui embaixo. E essa equação que está aqui embaixo, você obteve ela por rotação. Tá? Então, é uma situação em que mostra o uso das rotações. Tá? Eu quero que vocês usem o GeoGebra, mas usem o GeoGebra não para que ele trabalhe por vocês, mas para que ele te mostre como é o gráfico e você, usando a teoria, explique o que aquele gráfico está dizendo. Tá? Vamos, por exemplo, aumentar aqui o A, por exemplo, colocar o A igual a 2 e aí deixar o B rolando, você vê que a curva vai se deformando numa elipse e aí depois, quando o sinal dos coeficientes muda, ela se transforma numa hipérbole. E aí vocês veem que acontece alguma coisa interessante quando o B vai ficando cada vez maior, né? Tá? Se você fazer esse B crescer,
a curva vai ter um comportamento interessante. Tá? Então, uma pergunta que eu deixo para vocês responderem é o que aconteceria quando o B for para infinito? Tá? Como que essa curva vai se comportar com o B para infinito? Mas eu não quero só que vocês joguem no GeoGebra e descrevam o que vocês estão vendo, não. Eu quero que vocês usem a teoria, usem as coisas que a gente tem, as ferramentas que a gente tem na teoria, para dizer o que vai acontecer com essa curva, tá? No caso em que o B vai para infinito. Vamos colocar aqui um A bem pequeno para encerrar esse exemplo. Vamos colocar aqui 0,1. 0,1. Só um pouquinho aqui para eu entrar, porque quando o número é muito pequeno, é difícil você entrar com esse número, né? Então, vamos ver o que acontece com a curva aqui. Deixar o B rodando ali um pouco. Tá? Então, todas as coisas que estão acontecendo aí são interessantes para vocês mesmo, analisando a equação, fazendo a rotação, pegando a equação que você obtém pela rotação de coordenadas, deixando a equação numa forma reduzida, você dá uma interpretação geométrica para o que está acontecendo nessa animação aqui. Ok? Então, eu deixo para vocês aí explicarem algumas das coisas que estão acontecendo. Inclusive o que acontece quando o B vai para o infinito. Tá? O próximo exemplo é essa equação aqui, ó. Você tem xy menos x mais 2y menos 10. Tá? E o exercício quer que você elimine os termos lineares. Tá? Os termos lineares são aqui menos x e 2y. Tá? Você vai usar uma translação, certo? Então, ele está pedindo para usar uma translação. Então, você vai escrever o sistema de coordenadas antigo em função do novo sistema, U e V, como essa soma aqui, U mais H, V mais K. Tá? Daí é a mesma coisa, você vai pegar essas novas coordenadas e vai substituir na equação que está lá em cima. Quando você substitui, você fica com essa equação que está aqui. Tá? Então, no lugar do x, a gente colocou U mais H, no lugar do y, colocou V mais K, substituiu, simplificou, ficou essa equação que está aqui embaixo. Tá? O objetivo é eliminar os termos lineares, certo? Então, a equação é que está aqui embaixo. Esse termo aqui, ó, é constante, tá? Por que ele é constante? Porque esse H e esse K não vão variar, certo? O H e K não são variáveis. Quem são variáveis são o U e o V. O U e o V são as variáveis do teu novo sistema de coordenadas. O H e o K é constante, certo? Eles vão ser as coordenadas da nova origem que você vai ter que encontrar para o teu sistema, certo? Você precisa encontrar esse valor para H e K, tá? Mas quando você encontrar, vai ser um valor fixo que vai ser a origem do novo sistema de coordenadas que você obteve por translação, né? Nesse exercício aqui a gente está fazendo translação, certo? Só que o teu objetivo é eliminar os termos lineares, então você precisa zerar esse cara aqui e esse cara aqui. Então, por isso que o K tem que ser 1 e o H é menos 2. Ok? Aí, quando você tem o K igual a 1, o H é menos 2, você joga ele aqui. Tá? Isso aqui vai dar menos 8. Passa o menos 8 para o outro lado, você fica com o V igual a 8. Então, essa é a equação dessa cônica que estava aqui. Tá? Quando você tem uma variável vezes a outra multiplicada por dando igual a uma constante, você sabe que essa curva é uma hipérbole. Tá? Ela não está naquele formato clássico da hipérbole, mas quando você tem uma variável multiplicando por outra dando uma constante não nula, a gente sabe que a curva é uma hipérbole. Tá? O que vocês podem fazer de interessante aqui? Você pode jogar essa equação no GeoGebra, tá? Usar esse H e esse K para você descobrir o centro do novo sistema de coordenadas, certo? E interpretar os eixos que você vai obter em termos de assíntotas da hipérbole. Tá? É uma coisa interessante para vocês fazerem no GeoGebra e jogar esses valores que você encontrou lá para você dar uma interpretação geométrica para o resultado, certo? De novo, usando o GeoGebra como uma ferramenta para te mostrar como é o gráfico. Você vai olhar para o gráfico, para a resposta que ele te deu, e você vai dar a interpretação geométrica para o que está acontecendo com base na teoria. Tá? Então, aqui você está usando
uma translação para achar um novo sistema de coordenadas que elimine o termo linear, e a curva que resulta você identifica como sendo uma hipérbole, essa equação de uma hipérbole, e agora você usa essas coordenadas para você descrever quem são as assíntotas dessa hipérbole. Tá? Aí você pode jogar no GeoGebra e comparar o teu resultado. Então, você está usando a ferramenta para estudar o objeto, que é a cônica, usando a teoria que você conhece. Tá? É assim que a gente quer que vocês trabalhem com o GeoGebra. Esse terceiro exercício aqui, pessoal, esse é um exercício que é trabalhoso. Tá? Então, eu não vou fazer o exercício inteiro, mas eu vou discutir com vocês o que você teria que fazer para fazer um exercício desse tipo aqui. Tá? E aí, na sessão de dúvidas, no momento do ciclo com sessão de dúvidas, a gente pode pegar esse exercício e fazer ele em detalhes até o fim. Vai demorar, é um pouquinho demorado, ou a gente pode pegar um outro parecido e fazer. Tá? O que acontece com esse exercício aqui? Ó? Você tem aqui um coeficiente A, né? Que é o 4 aqui. Você tem um coeficiente... qual que é a nossa convenção? Vamos ter certeza que a gente não está trocando. Né? Então, o termo misto é C, né? O termo misto é C e o termo do y² é B. Né? Então, porque em outros livros, em outros vídeos, essa convenção muda, então é sempre bom. Então, esse termo misto aqui é C, que é menos 4, né? E aqui o termo misto é 1. O termo misto não, o termo do y² é 1. Tá? Então, esse cara aqui é igual a 4. Esse cara aqui é igual a menos 4. E esse cara aqui é igual a 1. Ok? Aí, se você pegar em qualquer equação do segundo grau em duas variáveis, se você pegar o termo misto ao quadrado menos 4AB, tá? E aí, se o outro autor trocar o B com C, né? Dependendo de qual autor você está usando, aí você vai ficar com B ao quadrado menos 4AC, mas aqui no nosso caso o importante é que você pegue termo misto ao quadrado, coeficiente do termo misto ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente dos termos de grau 2. Se isso aqui der zero, você não vai conseguir eliminar os termos lineares com translação. Tá? A translação não vai eliminar os termos lineares se isso aqui der zero. Então, você vai ter que partir direto para uma eliminação do termo misto, porque não vai adiantar fazer translação para eliminar termo linear. Então, você já vai direto para o termo misto e você vai eliminar o termo misto com rotação. Tá? E o termo linear vai permanecer lá. O que vai dar a cônica? Qual é os possíveis resultados para a cônica? Ela pode dar o conjunto vazio, pode dar uma reta, pode dar duas retas paralelas ou uma parábola. Tá? A equação da parábola, tipicamente, ela tem, né, termo quadrático e termo linear. Tá? Então, aqui nessa equação, o termo linear não vai sumir e a cônica pode dar uma parábola, mas também pode dar duas retas paralelas, ou conjunto vazio, ou uma reta. Certo? Então, esse caso aqui é um caso um pouquinho mais problemático, né, para você trabalhar. Você não vai conseguir eliminar o termo linear. Tá? E aí você parte direto para a rotação. Tá? Como que você vai trabalhar com a rotação? Então, você vai ter que pegar aqui esse C, né, e fazer aquele cálculo. Tangente de 2φ igual a C sobre A menos B, né? Que é o que a gente colocou ali. Eu já vou voltar lá para aquela nossa teoria lá, que está aqui do lado. Ok? Aí você vai ter que achar esse φ. Quando você achar o φ, você vai jogar ele na matriz de rotação, tá? Que é essa matriz que está aqui. Ela está aqui, né? Nessa... Opa. A matriz de rotação está aqui, mas também está lá em cima, né? Na nossa forma para mudar as coordenadas, certo? Então, você precisa calcular o φ para você poder aplicar essa rotação e para poder simplificar aquela cônica, ok? Então, a primeira observação, não daria para eliminar o termo linear aqui, e agora a gente vai ter que aplicar a rotação. Só que essa equação, ela te dá a tangente de 2φ, mas para você usar a fórmula da rotação, você precisa do cosseno e do seno do φ, e não do 2φ. Então, como que você resolve esse problema? De você sair de uma equação que te dá
a expressão para tangente de 2φ e chegar numa forma do cosseno e do seno de φ. Então, agora vamos voltar aqui onde a gente estava antes, né? Que a gente tinha as seguintes informações, né? A gente convencionou escolher o φ entre 0 e π sobre 2. A grande vantagem disso é que tanto o seno quanto o cosseno vão ser sempre positivos. Tá? Como você está dizendo que tangente de 2φ é igual a c sobre a menos b, você pode jogar esses valores num triângulo retângulo, onde aqui você tem o ângulo 2φ, que é esse mesmo ângulo aqui. Tá? Aí a tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Você monta um triângulo retângulo com esses valores. Tá? Como isso aqui é um triângulo retângulo, por Pitágoras você consegue calcular essa hipotenusa aqui. Não sei quanto vai dar agora, né? Até porque vai ficar em função, mas vai ser raiz de c ao quadrado mais a menos b ao quadrado, né? Mas dá para calcular essa hipotenusa, certo? Sabendo a hipotenusa, você consegue calcular o cosseno de 2φ, porque cosseno de 2φ é cateto adjacente, que é a menos b, sobre hipotenusa. Então, você consegue, partindo dessa relação aqui, você monta esse triângulo, consegue calcular o cosseno de 2φ. Calculando o cosseno de 2φ, você joga nessa forma aqui para você achar o cosseno de φ. Como que você deduz essa forma? Aqui ó, é o cosseno do ângulo duplo, né? Ou seja, isso aqui é φ mais φ. Tá? Só que φ mais φ é o cosseno da soma. Então você usa essa forma que está aqui em cima, que é o seno e cosseno da soma, para você deduzir essa daqui, né? Então, essa formulazinha aqui, que ela é muito útil em trigonometria, ela surge do seno e cosseno da soma, que por sua vez vem da matriz de rotação, tá? Então, a formulazinha do seno e cosseno da soma é uma aplicação da matriz de rotação, tá? Você tem essa fórmula. Aqui aparece cosseno ao quadrado, só que o φ está entre 0 e π sobre 2, então esse cosseno é sempre positivo. Então, o fato dele estar ao quadrado não vai atrapalhar na equação, porque ele é positivo. Você consegue calcular o cosseno. Calculando o cosseno, você pode achar o seno por essa relação bem clássica da trigonometria, que também vem do Pitágoras, né? Tá? Então, essa relação que está aqui, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, vem de Pitágoras. Então, fazendo essas etapas, ou seja, sabendo que tangente 2φ é c sobre a menos b, você joga aqui, você consegue calcular o cosseno de 2φ, a relação do triângulo, porque você tem tangente c a menos b. Pega esse cosseno de 2φ, joga nessa forma trigonométrica, acha o cosseno de φ, e tendo o cosseno de φ, você acha o seno de φ. Aqui, o seno de φ vai estar ao quadrado também, né? Mas não vai ser problema o fato dele estar ao quadrado, justamente porque ele também vai ser positivo, porque você está aqui trabalhando nesse intervalo entre 0 e π sobre 2. Tá? Fazendo tudo isso, você achou cosseno de φ, seno de φ. Achando cosseno de φ, seno de φ, você tem a matriz de rotação. Tendo a matriz de rotação, você usa a substituição, a mudança de variáveis, dada pela matriz de rotação, e faz essa mudança na equação. Fazendo essa mudança, você tem a nova equação sem os termos mistos, tá? Só que essa equação ela vai preservar o termo linear, porque você não pode eliminar o termo linear por translação. Então, no final das contas, você vai ter uma equação sem termo misto, mas ainda com termo linear. Caso esse c ao quadrado menos 4b não fosse zero, aí você poderia aplicar uma translação aqui para eliminar o termo linear. Ok? Mais exemplos aplicando essas técnicas vai ser mostrado no vídeo do professor Renan Lima, que vai ser disponibilizado junto com o material dessa semana 5 para vocês. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode pegar esse exemplo aqui e fazer os cálculos até o fim para identificar essa cônica aqui, que pode dar uma parábola, uma reta, duas retas paralelas ou vazio. A gente faz a conta, ou a gente faz outro exemplo parecido com esse aqui, tá? Mas a maneira de resolver, as técnicas para você resolver esse exercício é fazendo o que a gente falou aqui. Você vai pegar, vai usar essa tangente aqui, descobrir o cosseno de 2φ, cosseno de φ e depois o seno de φ. Aí vai jogar na matriz e substituir tudo lá.
classificar a equação. Ok, pessoal? Mais dúvidas a gente conversa na sessão no momento síncrono para esclarecimento de dúvidas, ou vocês podem me mandar por e-mail, ou a gente tenta fazer mais exercícios nos momentos síncronos, tá bom? Até mais, pessoal. Até mais. A gente conversa mais nos momentos síncronos de dúvida.